Boa noite novamente. Uma felicidade estarmos aqui hoje para a gente fazer uma reflexão de um assunto que toca a todos nós, que é o quê? A felicidade. Há alguns anos, depois que entramos nesse milênio, praticamente na década passada, o movimento espírita terminou fazendo uma pesquisa entre os grupos de dirigentes do movimento espírita do Brasil sobre os 10 livros mais importantes espíritas publicados no século XX. Vamos recordar que a doutrina espírita, criada em 1857, para o nosso querido Kardec, tivemos muitas obras no século XIX, mas no século XX, vamos dizer que deu aquele boom. Só o nosso querido Chico Xavier tem mais de 400 obras, o Divaldo, quase 200, Raul Teixeira, muitas dezenas, né? E nós vamos ter aí muitos e muitos e muitos livros. Se nós formos até buscar em nossas bibliotecas para podermos ler todos esses livros, talvez até consigamos, mas estudá-los é difícil, de todos eles, né? Mas o movimento fez essa pesquisa dos livros publicados no século XX, quais seriam as 10 obras para o movimento espírita, para a doutrina espírita mais importantes. 9 foram obras brasileiras. Lógico, a primeira delas, vocês devem imaginar que foi qual? Qual? O Nosso Lar. Estamos falando do século XX, né? Do século XX. O Evangelho, nós vamos sair em 1864, ainda na época de Kardec, no século XIX. Mas no século XX, um dos livros que mais impactou a sociedade de uma maneira geral foi o Nosso Lar. E é interessante que quando o Nosso Lar foi publicado, o movimento espírita rechaçou grande parte. Que história é essa? Né? Estão trazendo o plano espiritual como se fosse uma cópia do plano material. Não sei se vocês já viram essa história. E o que a espiritualidade nos coloca é que, na verdade, é o inverso. O plano material, que é uma cópia do plano espiritual. E diga-se passagem, né? Uma cópia, inclusive, né? E na hora em que a gente segue a sequência das obras, por exemplo, para quem leu o segundo livro da série, que é Os Mensageiros, nós vamos encontrar André Luiz indo num campo, digamos assim, de acolhimento dentro do umbral, e em determinado momento ele olha um quadro pendurado na parede e fala assim: eu conheço esse quadro, né? Olha só, é uma cópia daquele quadro X lá na Europa. Aí o coordenador do espaço fala assim: não, o que está lá na Terra que é a cópia desse aqui. O pintor, no século XVIII, esteve aqui, viu e levou a ideia e fez um quadro parecido lá no plano material. Né? Então nós vamos ver exatamente esse tipo de coisa. Né? Então, muitos e muitos livros. Mas dos 9 foram brasileiros. Apenas um não foi de um brasileiro. Foi de um francês. Quem foi esse francês? Léon Denis. E qual foi o livro que foi considerado um dos 10 melhores livros espíritas publicados no século XX? Publicado em 1906, foi o livro O Problema do Ser e do Destino. Né? Conhecem o Problema do Ser e do Destino? Não, o livro, quando foi publicado em 1906, era O Problema do Ser e do Destino. Porque o livro tem 3 partes. 3 partes. A primeira parte, ele fala do problema do ser. A segunda parte, ele fala do problema do destino. E tem a terceira parte, que ele fala sobre... Não. Ele fala sobre a vontade. A vontade. Não é? E a dor? A dor foi incluída depois, porque o que acontece? Aí na publicação de 1926,
28, o livro ganhou um outro nome. Em vez de ser o problema do ser e do destino, teve o que a gente conhece nos dias de hoje, o problema do ser, do destino e da dor. Porque se a pessoa no problema do ser, ao conhecer o seu destino, se não fizer as coisas direito, vai ter a da dor. Né? Mas a terceira parte ele não fala da dor. Ele fala dos valores da alma, dos princípios da alma, que é exatamente a vontade. Tá? Como a vontade sendo a maior de todas as nossas potências. Ou seja, a terceira parte fala sobre a potência da alma. Então, nesse sentido, nós vamos observar que o nosso querido Leon Denis, ao trazer em 1906, para quem conhece Leon Denis, vai entender que ele é o filósofo do espiritismo, né? Ele trabalha com profundidade um tema que ele pega. Ele é até um poeta. A maneira dele escrever o livro é uma... Muitos aqui ainda não leu. Coloquem na lista. Esse livro ele vale a pena porque em 1906 nós vamos ter a nossa humanidade focada muito no materialismo. Muito no materialismo. Né? 1789 nós tivemos um fato que revolucionou o mundo, que foi a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, nós observamos que a partir daquele momento, o mundo começou a rechaçar a religião. Nós vamos ter aí a religião em um determinado momento, numa imposição dos mandos, numa situação tão descalabra para a humanidade, inclusive parte da Idade Média se justifica por coisas do que a religião se fazia naquele determinado momento. Né? Então, em 1789, com a Revolução Francesa, nós vamos observar que o mundo começou a contestar a questão religiosa. E entramos no século XIX com um materialismo muito em voga. Joana de Ângeles nos coloca que ir contra essa questão religiosa é muito interessante. Por quê? Porque nós estávamos num fanatismo, nós estávamos numa disfunção do que deveria ser a religião. Então, no momento em que a sociedade se coloca contrário a isso, a Joana de Ângeles fala assim, tinha todo o sentido. Mas o grande problema não foi estar colocando de lado a religião. É que no momento em que a religião foi taxada como uma coisa que deveria ser esquecida e o materialismo começou a imperar, a sociedade, a humanidade começou a rechaçar a espiritualidade. O problema não é a religiosidade, mas a espiritualidade. Nós vamos ter, na introdução do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a introdução do nosso querido Emmanuel, né, todo mundo conhece. Não, perdão, é na introdução do Nosso Lar. Né? Na introdução do Nosso Lar, Emmanuel termina fazendo uma apresentação do próprio autor, e em um determinado momento ele fala assim, o mundo precisa de espiritismo? Precisa. Mas muito mais do que o espiritismo, o mundo precisa de espiritualidade. Espiritualidade. E quando a gente volta um pouco atrás, nós vamos recordar que Kardec traz que o espiritismo tem um grande inimigo. Esse inimigo a gente tem que combater. Qual é o inimigo do espiritismo? O materialismo. Né? Olha só que interessante, né? O materialismo é o nosso inimigo. É aquilo que a gente tem que estar combatendo, porque na hora em que o materialismo impera, terminamos trazendo consequências para o nosso dia, a dia que entra toda uma situação de sofrimento, de infelicidade, uma série de situações, de ações nossas, porque a gente esquece que
nós somos seres espirituais tendo uma experiência material. Nós não somos seres imateriais tendo um espírito. É o inverso. Né? E quando a gente pega o livro, o nosso querido Leon Denis, ele trabalha muito bem isso. O problema do ser. Nós estamos no iniciozinho do século XX. A ciência focada muito na questão material, contrapondo a espiritualidade. E ele vem nos falar, nesse instante, que o ser é exatamente um espírito criado por Deus, fala da divindade. No segundo momento, ele fala o problema do destino. Aí é onde ele traz a reencarnação. Né? Seres espirituais, e que no nosso processo evolutivo, a reencarnação faz parte desse nosso momento enquanto ser espiritual. E mais à frente, na terceira parte, ele trabalha as potências da alma. E o que são as potências da alma? Muitas das vezes, quando fala assim, qual é a maior potência que a gente tem? A potência maior da alma. Muitos talvez vão dizer que é o amor. Não é verdade? É o amor. O nosso querido Leon Denis fala assim, não. O amor é uma potência. Mas ele vem depois. A maior potência da alma é a vontade. Vontade. Como é que é? Vontade é a vontade. Porque sem vontade a gente não faz o que nós temos que fazer. Inclusive amar. Porque amar é uma decisão. Né? Amar é uma decisão. O amor é um sentimento. Olha só. O amor é um sentimento. Mas o amar é uma decisão. A gente tem que decidir que vai amar. E na hora que a gente decide, é a nossa vontade que estabelece isso no nosso dia a dia. Mas quando então a gente traz essa história da espiritualidade, nós vamos encontrar uma outra pessoa, uma outra personagem, 600 anos antes de Jesus, que trabalhou exatamente a mesma coisa. E aí é muito interessante porque o que ocorre? Nós vamos encontrar a doutrina espírita em 1857, e o nosso próprio querido Kardec fala assim, não estamos trazendo praticamente nada novo. Não? Não. Né? O grande diferencial é que o que a doutrina espírita nos trouxe é para todo mundo. É para todo mundo. Mas todo o nosso conteúdo, na hora em que a gente vai estar buscando na história, já foi falado. Questão do homem, do ser humano como ser espiritual, todas as religiões falam isso. Todas. Né? A questão da existência do espírito. Se fala, séculos antes de Jesus, milênios antes de Jesus, isso já era colocado. A ideia da gente fazer o bem para poder evoluir não é muito diferente. Mas muitas das vezes a gente tem na história essa mesma situação para grupos de elite. Não era trazida para a humanidade de uma maneira geral. A grande diferença da doutrina espírita foi exatamente isso. Mas nesse momento, 600 anos antes de Cristo, nós tivemos um indivíduo lá na Índia, Siddhartha Gautama. Quem é Siddhartha Gautama? O Buda. Né? Que num determinado momento, nós não vamos contar a história dele, que é muito interessante, mas num determinado momento, ele, aos 29 anos, ele, preso dentro do palácio, não conhecia uma série de coisas, porque ele estava sendo protegido pelo pai, para não conhecer a velhice, não conhecer a morte, não conhecer o sofrimento, não conhecer uma série de coisas. Ele consegue fugir do palácio e tem o contato com a humanidade. E ele conhece tudo isso. E no momento em que ele cai em si, ele passa 8 anos meditando.
Assim conta a história. 8 anos meditando. E nesses 8 anos, se coloca que Buda alcançou a iluminação. Né? Quando ele saiu desse momento da meditação, ele concluiu o que a gente poderia dizer algumas verdades. E uma das verdades que ele conseguiu conceber é porque o ser humano sofre. Se perguntássemos aqui, por que a gente sofre? O que é que iríamos dizer? Ainda mais? Né? Alguns vão dizer assim, é porque é invejoso, é egoísta, é ambicioso, é orgulhoso, né? Se me perguntasse, eu iria estar fazendo uma relação, talvez numa folha, com muita coisa. Mas Buda chega e diz, o sofrimento humano decorre de uma única causa. Uma. 8 anos meditando. E ele chegou à conclusão que o sofrimento é gerado por uma única causa. Uma única causa. E qual é essa causa que gera o sofrimento humano? O desconhecimento das leis espirituais. Olha só que interessante, né? O desconhecimento das leis espirituais. 600 anos antes de Cristo, e nós temos depois a nossa dita humanidade, principalmente ocidental, entrando no materialismo, esquecendo as coisas do espírito. Mas Buda é muito taxativo disso. Ele nos coloca que é impossível alcançar a iluminação, é impossível alcançar a felicidade se não entendermos o que nós somos, quem nós somos. E o que é que nós somos? Seres espirituais vivendo um momento material. Vivendo um momento material. Né? Kardec trouxe isso no Livro dos Espíritos. Vejam só que interessante. Quando, lá na Lei Divina, Lei Natural, Kardec chega a questionar sobre essa questão da lei natural. E os Espíritos nos respondem, na questão 614. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E se o homem só é infeliz porque dela se afasta. Olha só que interessante. Buda nos traz a iluminação, nos traz a felicidade como nosso foco. É a nossa felicidade enquanto seres criados por Deus. Seres criados por Deus. Nós estamos aqui para poder ser felizes. Ah, mas a felicidade não é desse mundo. Nós vamos depois entender que mundo. Né? Não quer dizer assim, do mundo enquanto terra. É do mundo em que a gente vive. Se a gente estiver vivendo no mundo da materialidade, materialismo, realmente a felicidade não é desse mundo. Mas aqui na Terra, vivendo num mundo com valores espiritualistas, a gente vai estar alcançando a felicidade relativa nas condições máximas que a gente pode ter nesse momento da existência. Não? Então, como é que a gente faz para alcançar a felicidade? Seguindo as leis de Deus. E as leis de Deus são as leis morais. No momento em que a gente observa a questão das leis morais, não tem como ser diferente o nosso comportamento de não atender à espiritualidade, o espiritualismo. Porque nós não estamos vivendo um mundo material para a matéria. Antes de estarmos aqui, nós estávamos no plano anterior, na espiritualidade.
No meu caso, deixa eu ver assim, daqui a uns 45, 48 anos, eu estou voltando para o plano espiritual, né? Hoje eu estou com 62, né? Então dá um bom tempinho aí. Mas vai chegar um momento que todos nós vamos passar para lá. E lá, do outro lado, é a verdadeira vida. É a verdadeira vida. Não? Então, o que é que o Buda nos coloca? Um único caminho, e a doutrina espírita nos traz isso, para a felicidade é a lei de Deus. Então, a felicidade é o nosso destino. E Joana de Ângeles nos coloca uma situação muito interessante, que é a felicidade é uma conquista. É uma conquista. Se a felicidade todos nós vamos chegar a ter, alguns podem estar perguntando, mas por que Deus complica, né? Já poderia fazer a gente todo mundo feliz e resolvia isso de vez? Mas João não vem nos fala assim, não. A felicidade é uma conquista. Cada um tem que estar galgando o seu momento de felicidade, tem que estar tendo as experiências. E como é que a gente então alcança a felicidade? Questão 614. Seguindo a lei de Deus. Como diz os Espíritos. E só somos infelizes quando dela nos afastamos. Olha só que interessante, né? Então, na hora que a gente se afasta da lei de Deus, a gente sai desse aspecto da espiritualidade e vem para o materialismo. Vem para o materialismo, porque a gente está se afastando da lei de Deus. E na hora que a gente vem para o materialismo, nós começamos a encontrar situações que vão nos iludir nesse mundo. Vão nos iludir nesse mundo. Eu estava brincando com a nossa companheira aqui que hoje eu vou estar fazendo a primeira parte dessa minha palestra. No momento que eu voltar daqui a alguns meses vai ser a segunda parte. Né? Por quê? Vou falar sobre as ilusões. As ilusões que fazem com que venhamos a fugir da felicidade. As 4 primeiras ilusões, elas são focadas em materialismo. As outras 6, é estranho dizer isso, né? Mas mesmo dentro das religiões, nós vamos encontrar as ilusões que faz com que nós não venhamos a ser felizes. Mas hoje a gente vai trabalhar as primeiras 4. Então essas ilusões terminam fazendo com que a gente se afaste do nosso grande objetivo. Qual é o nosso objetivo enquanto espírito? Felicidade. Nós vamos evoluir para quê? Sermos felizes. Sermos felizes. E como é que a gente alcança a felicidade? Seguindo a lei de Deus. Questão 614. O homem só é infeliz quando dessa lei nos afastamos. E a lei maior de Deus é qual? É a lei do amor. Então, no primeiro momento é ilusão. Um dos X da questão é que terminamos confundindo o nosso eu com o nosso ego. Nós estamos em 26. Na década de 70, nós tivemos aqui no Centro Espírita Irmão Estevão um companheiro que vocês já ouviram falar. Luiz Carlos Torres Pastorino. Já ouviram? O Pastorino era espírita, no final da existência. Né? Ele foi padre, trabalhou no Vaticano. Chegou um determinado momento que ele se decepcionou com uma situação com o Papa. Ele trabalhava diretamente com o Papa na época. Ele falou assim, não, isso aqui não é para mim. Voltou para o Rio de Janeiro, se casou, e virou pastor protestante. Pastor protestante. Até conhecer a doutrina espírita. Ele falou, meu Deus, é isso. Não, aí ele virou espírita. Ele chegou da aula de doutrina espírita aqui na década de 70. E uma das coisas que o nosso querido Pastorino falou, e quem assistiu essa aula
vocês conhecem, o nosso querido João Rabelo, né? Que foi aluno do Pastorino. O Pastorino nos traz uma coisa muito interessante. Ele falou assim, a gente tem que estar combatendo o nosso egoísmo. Mas nós temos que intensificar o nosso euísmo. Já ouviram falar nessa palavra? Euísta? Né? Criação do Pastorino. Depois, algumas décadas mais à frente, vem a nossa querida Joana de Ângeles e fala do eu. Só que na obra de Joana de Ângeles, quem é o eu? É o self, que é o nosso eu superior, né? Trazendo aí a ideia da análise junguiana, tudo direitinho. Mas o Pastorino nos fala muito claro, assim, a gente tem que estar separando o nosso ego do nosso eu. Nós, cada um, é o único responsável pelo processo de evolução individual. Por mais que eu queira, eu não faço ela evoluir. Por mais que eu queira, não. Essa responsabilidade é dela. É dela. Por mais que a minha querida, amada esposa que ele está queira, ela não consegue fazer eu evoluir. Essa responsabilidade é minha. Ela pode me ajudar, me acarinhar, me beijar, né? Mas a responsabilidade da evolução é individual. É individual. É o eu. É o eu. E a gente termina, muitas das vezes, não entendendo essa situação do cuidar do eu ou cuidar do ego. Lembram do segundo mandamento? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar? Vejam só, não é amar o próximo, ponto. É amar o próximo como a si mesmo. Então, até para a gente amar o próximo, o que é que a gente tem que fazer? Se amar primeiro. Se amar primeiro. Não tem como a gente amar o próximo se a gente não se amar. Não tem. Ah, mas isso não é egoísmo? Não, isso é euísmo. Tá? Porque você não está atendendo o seu ego. Você está atendendo o seu eu superior. Você não está atendendo o seu desejo. O desejo é o ego. Você está atendendo a sua necessidade. Necessidade. Ah, eu preciso cuidar da minha mãe que está doente. Né? Só que, se você não cuidar de você, daqui a pouco você não consegue cuidar da sua mãe. Então você tem que cuidar de você para você estar bem, para poder estar podendo cuidar do outro também. Então a gente não pode se esquecer, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então esse amor por nós a gente tem que ter para poder amar o próximo também, né? E o que é que acontece? O nosso ego mente para a gente. Ele mente. Nós às vezes acreditamos que estamos avançando em nosso processo evolutivo até espiritual, quando na verdade a gente está estacionado. O nosso ego nos prega essas peças. Então a gente, por vezes, galga o caminho do sofrimento sem perceber. Sem perceber. E por que isso acontece? Porque nós estamos tendo um foco na vida material. Esquecendo que nós somos seres espirituais vivendo um momento material. Ah, Marco, mas esse momento ele é muito importante. É. Mas ele é tão curtinho. O que são 110 anos para muitos de nós aqui? Quando pegamos a nossa existência espiritual. E se a gente não começar a observar esse tipo de coisa, nós não vamos estar construindo a nossa felicidade. Então a ilusão nos tira desse caminho. Então vamos trabalhar aqui a primeira ilusão. Qual é a primeira ilusão que nós temos? É que a vida ela é material. No momento em que a gente observa ou acredita que estamos
aqui na Terra, e o que temos que estar fazendo é crescer materialmente, é importante isso? É. Mas esse é o nosso foco? Não. Não é. Aí as pessoas terminam tendo, numa visão dessa, a descrença. O que é a descrença? Não tem uma crença em algo superior. No momento em que a gente não tem essa crença no algo superior, e se nós formos ver, estamos trazendo aqui o início, que é Leon Denis, 1906, o problema do ser, do destino e as potências da alma. Né? Mais tarde, o livro O Problema do Ser, Destino e da Dor. Onde ele trabalha exatamente a contraposição ao materialismo. Mas a ciência, ao longo do século XX, ela era focada no materialismo. E nós estamos aqui, talvez, nesses últimos 30 anos, a ciência está começando a balançar, está começando a dar uma acordada. Já ouviram falar no EQM? EQM é o quê? Experiência quase morte. Quase morte. A ciência ainda não consegue explicar isso. Não consegue. Lembro de uma situação do nosso querido Décio, não, como um médico espírita, Mato Grosso, ou acho que é Mato Grosso do Sul, ele contando uma vez que uma senhora estava com um problema muito sério no crânio, precisava fazer uma operação, e não tinha como fazer o acesso, não tinha. Né? E era necessário. Então, depois de muito estudo, idealizaram a cirurgia. E a cirurgia foi congelar a paciente. E durante 40 minutos ela ficou congelada, morta. A cirurgia foi um sucesso. Depois ela conversando com o médico, né? Ela falou assim, não, mas eu cheguei inclusive a acompanhar a cirurgia. O médico, como assim? Né? Não, teve até aquele momento em que o senhor falou com o seu assistente tal coisa. Aí o médico falou, agora que eu entendi, é pura alucinação. Né? Ele inclusive respondeu isso, né? E o médico pensando, falou assim, tadinha. Né? Só que como era uma cirurgia nova, eles gravaram tudo. E o médico depois foi ver a gravação da cirurgia, para a questão de estudo, isso, aquilo. E aquilo que a paciente falou, meu Deus, ela estava certa. Como assim, se ela estava morta ali na mesa? A gente com a cabeça dela aberta, o coração não estava batendo. Então, a ciência hoje está começando a trazer esse lado da espiritualidade que antes não existia. Né? Antes não existia. É um fato. Como é que isso vai estar ocorrendo? Não se sabe. Em 1945, 46, nós tivemos Missionários da Luz, publicado, né, numa terceiro livro da série André Luiz, onde André Luiz traz uma série de novidades, que até então a ciência da época não tinha ideia. Ele fala sobre os cromossomos, sobre a questão da influência do DNA, né, no processo reencarnatório. Muito do que André Luiz nos colocou na década de 40 foi descoberto 8 anos depois, algumas outras coisas na década de 70. Né? E o pessoal está assim. Missionários da Luz está entre um dos livros mais importantes publicados no século passado. Né? Então, a descrença da vida material, a descrença na vida espiritual, termina sendo um dos fatores primordiais e o primeiro das ilusões que a gente tem nessa vida. Porque terminamos não conseguindo fazer o que é certo. Quais são as consequências? A primeira delas é uma sociedade violenta. Porque se nós temos vida material, por que eu vou ser bonzinho? Afinal de contas, eu preciso ter o meu primeiro. É a vida que eu tenho, é na matéria.
Hoje a gente tem observado no nosso mundo algumas situações de países querendo impor, querendo fazer guerras, na verdade, querendo não, fazendo guerras, né? Violência não acaba mais. Qual é o foco desses dirigentes de países? É o momento de agora. Eles não estão enxergando lá na frente, eles não têm essa visão da espiritualidade. Não tem. Não? É o meu primeiro. E qual é uma outra consequência disso? É o adoecimento. O adoecimento de nós, enquanto seres físicos. Hoje, nós temos primordialmente a saúde mental entrando num estágio de adoecimento como nunca na nossa humanidade. Em 1868, numa mensagem que Kardec depois colocaram em obras póstumas, nós temos uma companheira dizendo que ao chegar nesses finais dos tempos que nós estamos agora, que é a preparação para a regeneração, suicídios infantis. Há 150, 170 anos a gente não ouvia falar nisso. Hoje a gente ainda não ouve falar porque é proibido você fazer divulgação de suicídio. Mas nós temos crianças de 6, 8, 10 anos se matando. 6 anos. 6 anos. Né? Depressão, automutilação. E por que tudo isso acontece? Porque os valores não são valores espirituais. Nós não estamos vivendo a espiritualidade, nós estamos vivendo o materialismo. Aí as pessoas centram no aqui, agora. Então, se entendêssemos esse lado, que a vida não é material, aqui é só um momento da existência, violência estaria muito menor, o adoecimento muito menor, até por conta de um princípio único. A nossa vida não é única. E por ela não ser única, a gente tem que estar pensando nesse sistema todo. Né? E Buda dizia, a cessação do sofrimento vem da compreensão das leis espirituais. 600 anos antes de Cristo já nos colocava isso. A cessação do sofrimento vem da compreensão das leis materiais. Joana de Ângeles, na sua obra psicológica, nos coloca também que a vida vai muito além da morte. Muito além da morte. E no Espiritismo, há a visão de que temos várias vidas, não é verdade? Não é verdade? Eu tenho uma mediunidade diferente. Não sei se vocês já ouviram falar dessa mediunidade que eu tenho. Né? Eu consigo enxergar as pessoas e saber quantas vidas elas tiveram. Vocês já viram esse tipo de mediunidade? Né? Quem gostaria de saber aí? Um corajoso lá. Que interessante. Deixa eu ver você também. Não, pronto, eu já captei. Já captei sua mensagem. Né? É a mesma dele. Quantas vidas ele teve? Quantas vidas você teve? Quantas vidas você teve? Uma. Né? E por que uma? Porque a partir do momento em que nós somos criados, acabou. Então, o que é contrário? Qual é o antônimo de vida? Qual é o antônimo de vida? O contrário de vida? Não. O contrário de vida não existe. Porque no momento em que a gente começa a viver, não tem outra situação. Não tem. Então, falar uma morte. O que é o contrário de morte? Nascimento. Olha só, né? Você nasce, você morre. Mas de vida não. Vida é única. Não existe o contrário. Ah, não, então é a não vida. Não. E por que não é a não vida? Porque antes da vida, nós não existíamos. Então,
a não vida. O que existe é só vida. Da mesma maneira, né, a doutrina espírita nos traz. O que é o contrário da luz? A escuridão, né? Não. É a não luz. Porque a escuridão não existe. Não existe. Tá, então me traga a escuridão aí. Não tem. Me traga luz. Aí existe. Então o que é a escuridão? É a ausência de luz. É a ausência de luz. Porque o que existe é a luz. Não é a escuridão. Não é a escuridão. E a doutrina espírita traz muito isso. Na hora em que a gente, então, trabalha essa questão da vida material, a gente está iludido. E essa ilusão nos afasta da felicidade, nos afasta da felicidade. Então, uma das primeiras facetas da ilusão é essa ideia de que a vida é material. A segunda é o hedonismo. É que nós estamos aqui na vida para os nossos prazeres. Carpe diem, já ouviram falar? E existe uma confusão sobre isso, porque carpe diem é o quê? Aproveite o dia. Aproveite o dia. A gente tem que aproveitar o dia. Mas o grande problema é que muitos de nós, em vez de aproveitarmos o dia, a gente aproveita do dia. Em vez de nós aproveitarmos a vida, a gente aproveita da vida. A gente não aproveita a vida, a gente aproveita da vida. E ao aproveitar da vida, nós nos complicamos. Nos complicamos por quê? Estamos focando muitas das vezes no prazer imediato. É problemático o prazer? Lógico que não. Mas nós temos que saber que prazer é esse. Vamos lá. Na hora em que o grupo sai daqui, vai lá para o pai fazer um trabalho de assistência. Não é prazeroso? Meu Deus do céu. Né? Meu Deus do céu. Que prazer, que prazer. Mas são os prazeres voltados a valores espirituais. O grande problema é quando a gente foca no hedonismo, nós estamos focando nos prazeres materiais. Ah, Marco, mas não pode ter prazer material? Pode. Lógico que pode. Estou morrendo de fome. Chego em casa, tem um prato de arroz quentinho, aquele feijão maravilhoso, com salada de alface, tomate, batata frita e aquele bife acebolado. Meu Deus do céu, né? Para, né? Não é prazeroso você com fome comer? Lógico que é. Tem problema isso? Não. Mas quais são os prazeres que a gente tem buscado na nossa existência? E é a ilusão. Porque muitas das vezes esses prazeres terminam nos complicando. E hoje as pessoas estão querendo coisa muito imediata. Vamos lá, muitos de nós aqui tivemos a orientação do nosso pai e da nossa mãe, falando assim, minha filha, estude. Né? Para vencer na vida, você precisa estudar. Alguém já ouviu isso? Né? Nos dias de hoje, muitos pais falam para isso. Eu falei assim, pai, para vencer na vida, não precisa estudar, não. Eu quero ser jogador de futebol. Aí chega a garotinha, eu quero ser youtuber. Precisa estudar para isso? Não. Tá certo. 1 a cada 500 mil consegue alguma coisa. E os outros 499.999? Não vão. As pessoas estão querendo fazer a colheita antes da semeadura. Antes da semeadura. Vencer na vida precisa de estudo? Precisa. E nós vamos ter aqui o nosso querido Kardec nos trazendo que na evolução nossa enquanto espíritos, o conhecimento intelectual precede o conhecimento moral.
Vejam só que interessante. O conhecimento intelectual precede o conhecimento moral. Conhecimento intelectual é conhecimento intelectual. A gente precisa saber a raiz cúbica de π ao quadrado? Lá na frente vamos saber isso assim com maior tranquilidade, né? Leonardo da Vinci chega a dizer que a matemática é o alfabeto de Deus na construção do universo. Olha só que interessante. A matemática é o alfabeto que Deus utilizou na construção do universo. Quem aqui é doutor em matemática? No processo nosso de evolução espiritual, esses conhecimentos todos nós vamos ter. Todos nós. Senão a gente não avança. Ah, Marco, mas eu não consigo nessa vida. Não, por isso que a gente vai ter várias encadernações, né? Várias encarnações. E cada momento de uma existência, numa única vida, vejam só, uma única vida, mas várias existências, nós vamos aprendendo coisas novas. Ah, mas nós temos ali pessoas que são boas. E não tem esse conhecimento intelectual. Kardec traz isso. São os espíritos benévolos. Mas chega um determinado momento que ele não avança, porque precisa do conhecimento intelectual, para depois ele avançar no conhecimento moral. Então temos pessoas boas, sim, mas o intelectual precisa. Então nós estamos aqui vendo que muita gente está querendo colher antes de plantar. E nessa situação, estamos pegando aqui o prazer do momento, do hedonismo, a existência não é eterna. Nos dias atuais, nós encontramos pessoas aqui com seus 50 e poucos anos, e na hora que você olha, fala assim, poxa, está mais nova do que a filha, que tem 25, 30, né? Ou aquele coroa de 56 que concorre com o filho de 28 em buscar namorada, né? E ele consegue mais do que o filho, né? E consegue, às vezes, estar namorando uma menina concorrendo com o filho, mais nova do que o filho. Momento do prazer de agora. Foco na materialidade, né? A gente tem que estar tendo essa visão. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, fala que a ilusão da eternidade carnal transfere para o amanhã o exame da morte. Como é que é? A ilusão da eternidade carnal, ou seja, não vou morrer, vou ser sempre jovem, né? Transfere para amanhã o pensar sobre a morte. Na verdade, o nosso querido Divaldo nos chama a atenção e fala que a morte deveria ser uma coisa para a gente estar pensando constantemente. Porque é um momento que todos nós vamos chegar. Todos. Meu bilhete de volta. Quando é que vai ser? Todos nós já temos esse bilhete. Todos nós já temos. Quando é que vai ser? A gente não sabe, mas pode ser hoje? Pode. E quando eu falo pode, é pode mesmo. Há uns quase 20 anos, dando um seminário lá em São Paulo, dentro de uma casa espírita, teve um momento depois do almoço que comecei a aula, o companheiro começou a passar mal, eu cheguei suficiente para ele não cair. Dentro do centro espírita, morreu em nossos braços. Naquele dia. Né? Quem é que não lembra? Quer dizer, muitos não vão lembrar. Mas no Congresso Espírita, que em 89, Congresso Internacional do Espiritismo, na hora do almoço tivemos uma companheira que ali no centro de convenções caiu e desencarnou. Que lindo, né? Desencarnar no evento espírita. Né? Olha só, é um sonho para muitos de nós. É um sonho. Então nós vamos envelhecer e vamos desencarnar. Vamos desencarnar. Quando? Não sabemos. Então a gente tem que estar pensando nos prazeres que vão estar dando condições de coisas que a gente vai levar para o espírito. E não que vai ficar aqui na Terra.
Então, ó, primeiro fator do materialismo que nos influencia nessa felicidade é que a vida é material. O segundo, a vida é para prazer. O terceiro, eu não dou conta. Olha só a nossa ilusão. Eu não dou conta. Não vem com isso não, eu ainda sou um espírito imperfeito, não me traz isso não. Né? Os problemas começam a acontecer dentro de casa, a gente se desespera assim, não. Né? E a gente foge da nossa possibilidade de crescer, foge da nossa possibilidade de evoluir, de mudar. Já ouviram falar que Deus não dá carga a mais do que aquela que a gente pode carregar? Já ouviram isso, né? É verdade. Mas muitas das vezes, quando vem com a carga, não põe isso não, eu não vou aguentar. A gente já foge da responsabilidade, a gente não se dá a chance de poder querer resolver. Então é fuga. É fuga. E nesse momento da ilusão voltada para esse mundo material, a gente termina se imobilizando dentro daquilo que acreditamos sermos incapazes. Isso não é para mim. Eu não dou conta. O nosso querido Bezerra tem uma frase que eu gosto muito dela. Ele fala assim, todos querem a crucificação. Quem é que não gostaria de São Jesus Cristo? Né? Todos querem a crucificação. É um espírito evoluído, maravilhoso. Só que ele continua. Mas ninguém quer a crucificação. Né? A gente só quer ser Cristo, mas não pensa em estar na cruz. Ou seja, para podermos chegar lá, tem muito caminho. E muito caminho de dor e sofrimento. E a gente foge disso. Foge. A gente fica procrastinando esses nossos momentos e não aproveitamos as oportunidades que a vida material nos dá para galgar na vida espiritual. Então, a ilusão da incapacidade. Olha só, a terceira ilusão da incapacidade. Qual é a consequência? A gente termina fugindo de nós mesmos. E qual é o nosso destino maior? Felicidade. E na hora em que a gente se coloca como um ser inferior, que a gente não dá conta, a gente se torna uma pessoa infeliz, sofre. Né? E acontece o quê? A gente não reflete sobre esses nossos momentos. Tem uma das coisas que é muito interessante, dentro do movimento espírita e dentro da doutrina espírita, a gente fala muito sobre a questão de oração. O que é orar? É a gente entrar em contato com o nosso Pai, com Deus Criador. Nós podemos entrar em contato com o nosso anjo da guarda, com os amigos espirituais, beleza. Né? Mas é no momento em que você entra em contato com um ser superior. Uma das coisas que desde a época de Kardec, isso nos é trazido e a gente quase não faz, é uma outra situação, que é o quê? Meditar. Na Casa Espírita a gente fala muito sobre o orar, mas não fala sobre o meditar. E o meditar é o quê? É um momento que você separa para você estar com você. Você está com você. Quem é que faz isso no dia a dia? Acorda, senta lá na sala, ou mesmo na cama, aqueles 5, 10 minutos, faz a oração, né? Já nos chama André Luiz, comece o dia à luz da oração. Menino, mas depois da oração faça uma meditação. Como é que vai ser o seu dia? Como é que você está? Entra em você, conversa consigo. A gente não faz isso. A gente não faz processos de reflexão até para o autoconhecimento. Né? Não fazemos. Né? Então, correndo, para colocarmos o nosso quarto ponto. Né? Na hora em que nós estamos fazendo as nossas atividades, todos nós temos possibilidade de errar. A gente é perfeito? Não. Nós somos seres em processo de perfeição.
eu nem gosto de dizer assim perfeitos, né? Nós somos seres em processo de perfeição. Então a gente tem que fazer as coisas e podemos errar? Podemos. Mas a gente tem que fazer o que deve ser feito. O nosso querido Sartre, né, um filósofo materialista, mas tem uma coisa muito interessante que ele nos traz, que é, não importa o que a vida fez com você, o importante é o que você fez com o que a vida fez com você. A gente não reflete, a gente só fica naquele choro, sofrendo com que as coisas aconteceram conosco. E o última ilusão, que termina nos trazendo à situação da materialidade, são os vícios, né? Que são as anestesias das dores que temos aqui na vida. A nossa vida vai ser coberta de felicidade nesse mundo? Não. Nós vamos ter dores? Vamos. Dores físicas, dores emocionais, dores mentais, psíquicas. Vamos. Tem como a gente fugir disso? Todos nós vamos ter. Mas às vezes a gente não quer enfrentar. E aí partimos para os vícios. É uma ilusão. Porque na hora em que a gente não enfrenta as nossas dificuldades, não enfrentamos as nossas dores, o que é que nós estamos fazendo? Encarando a vida como apenas esse momento e procrastinando a solução das nossas dificuldades. Novamente, é o materialismo. Porque na hora em que começamos a enxergar que a vida é espiritual, que os nossos valores aqui, nesse momento, nos servem para a nossa verdadeira existência, e quando a gente começa a aceitar aquelas nossas dificuldades e trabalhar com elas, sem nos escondermos pelos vícios, pelas anestesias que a gente vai estar fazendo na vida, terminamos galgando melhor esse nosso momento da existência. Então, volto, trazendo o nosso querido Buda. O nosso sofrimento, ele tem uma única causa, que é o não conhecimento das leis espirituais. E aí vem a doutrina espírita na questão 614, que nos diz que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então não é só o conhecer, mas é o conhecer e praticar. Esse é o foco. E na hora em que a gente não pratica, não executa aquilo que é o nosso valor real, quer entender que nós somos seres espirituais, tendo uma vida material, a gente não se prepara para a nossa verdadeira vida. E a infelicidade começa a nos rondar. E no momento que a infelicidade nos ronda, estamos buscando sofrimento. Relembrando, nem toda dor causa sofrimento. E muitas das vezes você tem dor e está feliz. Como é que é? Que história é essa? Temos aqui muitas mulheres. Muitas dessas mulheres tiveram filhos. A dor do parto existe? E apesar de estar doendo, era uma felicidade do filho nascer, não é verdade? Era felicidade. Né? Uma coisa, às vezes, pode ser diferente. Das dores nesse mundo a gente não vai fugir. Por isso que não importa o que o mundo faz contigo, mas o que você faz com que o mundo faz com você. E no momento em que a gente constrói isso que a gente faz, seguindo as leis de Deus, estamos buscando e construindo a nossa felicidade. Valores espirituais. Esse tem que estar sendo o nosso foco. Que Deus nos ajude hoje, agora e sempre.